Deus ainda fala com as pessoas. Eram aproximadamente 22 horas, quando um jovem começou a se dirigir para casa. Sentado no seu carro, ele começou então a pedir: Deus, se o Senhor ainda fala com as pessoas, fale comigo. Eu irei ouvi-lo. Irei ouvi-lo e farei tudo para obedecê-lo. Enquanto dirigia pela rua principal da cidade, ele teve um pensamento muito estranho. Pare e compre um galão de leite. Ele balançou a cabeça e falou alto: Deus, é o Senhor? Ele não teve nenhuma resposta e continuou dirigindo-se para casa. Porém, novamente surgiu o pensamento: compre um galão de leite. Muito bem, Deus. No caso de ser o Senhor, eu comprarei o leite. Isso não me parece ser um teste de obediência muito difícil. Afinal, ele poderia usar o leite. O jovem então parou, comprou o leite e reiniciou o caminho para casa. Quando ele passava pela 7ª rua, novamente ele sentiu um pedido. Ele então pensou e passou direto pelo retorno. Novamente, ele sentiu que deveria ter virado na 7ª rua. Fez então o retorno seguinte, dirigiu-se pela 7ª rua, todo meio brincalhão. Ele então falou alto: muito bem, Deus, eu farei. Aquele jovem passou por algumas quadras quando de repente sentiu que deveria parar. Ele brecou e olhou em volta. Era uma área mista de comércios e também de residências. Não era a melhor área, mas também não era a pior das vizinhanças. Os estabelecimentos estavam fechados e a maioria das casas estavam todas escuras, como se as pessoas já tivessem ido dormir, exceto uma do outro lado da rua que estava acesa. Novamente, ele sentiu algo. Vá e dê o leite para aquelas pessoas que estão naquela casa do outro lado da rua. O jovem olhou a casa. Ele começou então a abrir a porta, mas voltou a se sentar-se. Senhor, isso é loucura! Como posso ir para uma casa estranha no meio da noite? Mais uma vez, ele sentiu que deveria ir e dar o leite. Finalmente, ele abriu a porta. Muito bem, Deus. Se é o Senhor, eu irei e entregarei o leite àquelas pessoas. Se o Senhor quer que eu pareça uma pessoa louca, muito bem. Eu quero ser obediente. Acho que isso vai contar para alguma coisa. Contudo, se eles não responderem imediatamente, eu vou embora daqui. Aquele jovem então atravessou a rua e tocou a campainha. Ele pôde ouvir um barulho vindo de dentro, parecido o choro de uma criança. A voz de um homem soou alto: Quem está aí? O que você quer? A porta abriu-se antes que o jovem pudesse fugir. Em pé, estava um homem vestido de jeans e também camiseta. Ele tinha um olhar estranho e parecia não estar muito feliz ao ver um desconhecido em pé ali na sua soleira. O que quer? Perguntou aquele homem. O jovem entregou-lhe o galão de leite. Comprei isto para vocês. O homem pegou aquele leite e correu para dentro falando alto. Depois, uma mulher passou pelo corredor carregando o leite e foi para a cozinha. O homem o seguia segurando nos braços uma criança. Uma criança que chorava. Lágrimas corriam pela face do homem e ele começou a falar, meio que soluçando. Nós oramos. Tínhamos muitas contas para pagar este mês e o nosso dinheiro havia acabado. Não tínhamos mais leite para o nosso bebê.
Eu então apenas orei e pedi a Deus que me mostrasse uma maneira de conseguir o leite. Sua esposa gritou toda feliz da cozinha. Pedi a Deus para mandar um anjo com um pouco de leite. Você é um anjo, moço? O jovem pegou sua carteira e tirou todo o dinheiro que havia nela. Colocou nas mãos daquele homem. Ele então virou-se e foi para o carro, enquanto as lágrimas corriam pela sua face. Naquele momento ele teve a certeza de que Deus ainda responde aos verdadeiros pedidos. E você? Você tem 24 horas por dia? Gaste algumas delas para fazer o bem. Quanto tempo você leva para parar um pouquinho e ouvir a Deus?